Irmãos queridos, nesta terceira quarta-feira do mês, nós nos reunimos com o propósito de estudar a Bíblia. E nós estamos, já desde algumas quartas-feiras passadas, conhecendo a palavra de Deus, não é? Como um livro divino, como um livro sagrado. Nós vimos a importância da palavra, como Deus trouxe essa palavra para nós, orientando os autores, os escritores, para trazer a palavra de Deus de maneira legível, de maneira compreensível, para que o homem pudesse ter a revelação de Deus para a sua vida. O que é a Bíblia, irmãos? Senão a revelação de Deus para nós, a vontade de Deus para a nossa vida. E na quarta-feira passada, do mês passado, nós falamos aqui da importância de se conhecer a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E nós falávamos aqui disso, né? Do Antigo e do Novo. Por que a palavra testamento? Por que temos o Antigo e por que temos o Novo Testamento? E hoje nós vamos aproveitar esse momento para falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é o alicerce, a base do Novo Testamento. Porque a Bíblia, irmãos, ela não está, Deus não se preocupou em colocar na sua palavra todas as coisas, como muita gente imagina, né? Tem gente que diz assim, já me perguntaram várias vezes, mas por que Deus não botou isso na Bíblia? Por que Deus não botou aquilo na Bíblia? O propósito da Bíblia é um só. É um só. É trazer o plano de salvação de Deus para o homem. O plano de salvação de Deus para o homem. Eu creio que a razão pela qual Deus trouxe essa palavra para nós está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus encontra-se com o homem ali no Éden, ele cai da presença de Deus, ele falha, não é? Porque Deus havia colocado um jardim à sua disposição, árvores frutíferas de todas as espécies, e no meio do jardim ele colocou uma árvore, que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, olha, você come de todas as árvores livremente, somente aquela ali você não toca. E o homem fez exatamente o contrário, né? Ele foi sendo, como a Bíblia mostra lá em Gênesis 3, o inimigo, possuindo a serpente, começou um diálogo com a mulher e mostrou para ela que não era bem assim o que Deus havia dito. E ali começou aquele diálogo. E a Bíblia diz em Gênesis 3 e 5 que a mulher viu, desejou, cobiçou, desejou, tomou, comeu. Isso, aumenta mais um pouco ou desliga? Barulho santo. Pronto, melhorou? Isso, maravilha. Liga o ventilador aí para o povo aí. Então a mulher viu, cobiçou, desejou, tomou e comeu. Lá em Gênesis 3:5 nós encontramos os 5 passos da queda. Aí Deus encontra-se com o casal, pergunta o que houve, e em Gênesis 3:15 Deus disse para a serpente, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir dessa promessa, Deus agora teve que revelar o seu plano. O homem não tinha ideia. Deus disse, vai nascer alguém. Adão foi expulso do paraíso. Deus colocou anjos, querubins, tapando, fechando, isolando a passagem para a árvore da vida. Enfim, o homem perdeu o contato com aquele lugar. E agora? Como é que Deus vai cumprir essa promessa de Gênesis 3:15?
E aqui está a razão da Bíblia, da palavra, do Antigo Testamento. Deus teve que começar a pôr em prática o seu plano. Qual foi o plano de Deus que ele estabeleceu? Que da semente da mulher alguém pisaria a cabeça da serpente. Então na Bíblia é muito interessante isso. Você vai encontrar no Antigo Testamento, o caminhar da promessa de Deus, tá? E o caminhar da serpente. Você vai encontrar isso. O que nós temos no Antigo Testamento? O plano de Deus caminhando para a sua execução, para o seu cumprimento. Deus diz, da semente da mulher nascerá um para pisar a tua cabeça, serpente. Você vai ver. Você vai conseguir ferir o calcanhar, mas ele vai te esmagar na tua cabeça. Deus então se levanta por esse plano. E Satanás não fica parado. Ele se levanta também. Então a razão do Antigo Testamento é o que? Mostrar como Deus trabalhou na história, no tempo, através dos profetas, através das situações do seu povo, para fazer cumprir a sua promessa. Então o Antigo Testamento, irmãos, ele é preciosíssimo, porque nele estão as bases de todo o conhecimento que a gente pode ter, por exemplo, de Deus. De Deus. Nós conhecemos Deus no Antigo Testamento através de seus feitos, dos seus nomes, do que ele realizou em favor do seu povo e de como ele conduziu a história. O Antigo Testamento ele tem um valor muito grande, porque se Jesus nasceu em Mateus, se ele nasceu aqui, havia toda uma história, todo um histórico, todo um processo para que Deus pudesse trazer seu filho ao mundo. Então o Antigo Testamento revela esse processo de Deus. E aí você, quando lê o Antigo Testamento, você vai encontrar praticamente a história de quê? De um povo, de uma nação. Porque Deus ele estabelece agora normas e critérios para trazer o seu filho ao mundo. Só que junto com o plano de Deus está também o caminhar da serpente. E é por isso que você encontra no Antigo Testamento tantos homens e mulheres de Deus caindo. Você vai ver isso. Logo em Gênesis 4, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de quem? De Abel. Aceitou a oferta de Abel e praticamente rejeitou a oferta de Caim. Logo em seguida, a Bíblia diz que Caim se levanta contra o seu irmão e faz o quê? Mata. Foi Caim que matou Abel? Hein? Não. Deus não tinha falado lá há pouco tempo atrás que da semente da mulher ia nascer um para pisar a cabeça da serpente? Então a serpente estava agora de olho na história. Naquele que nasceria de mulher. Abel era um. No momento que Deus aceita a oferta de Abel, que Abel, diante de Deus se torna importante, aceitável. Deus aceitou aquele moço, a sua oferta. Abel se engrandece diante de Deus. O que é que o inimigo pensa? Hein? É esse que vai pisar na minha cabeça. Então, antes que ele pise na minha cabeça, eu vou lá e tiro a vida dele. E isso vai acontecer durante o Antigo Testamento. É por isso que você vê no Antigo Testamento, tantas vezes o povo de Deus subindo e descendo. Reis de Israel que estavam lá em cima, de repente vão lá para baixo. Profetas caem, juízes caem, sabe? Por quê? Porque havia um plano estabelecido. Deus disse, vou pisar a cabeça da serpente com alguém nascido de mulher. Deus não disse nem quando,
nem disse o tamanho do homem, nem a cor do homem, nem os olhos do homem, se ele era calvo, se ele tinha cabelo, não. Era alguém nascido de mulher. Então, todos os personagens do Antigo Testamento que ficaram em evidência foram alvos de Satanás. Você quer ver um alvo tremendo? Sansão. Não é? Sansão foi um nazireu de Deus. Deus apareceu para o seu pai, depois apareceu para sua mãe, falou de que aquele filho seria separado dele. O anjo do Senhor foi lá, conversou com ele, enfim. Nasce Sansão, Sansão cresce, se torna forte, poderoso, usado por Deus. O que o diabo pensa? É esse que vai pisar minha cabeça. É esse aí. E aí ele arma para cima de Sansão todo tipo de artimanha. Todo tipo. E leva aquele homem ao pecado, à derrota, ao fracasso. Como se diz, bom, já que pode ser esse aqui, eu vou fazer a minha parte. E aí, irmãos, Sansão cai. Sansão tropeça. E você vê o Antigo Testamento cheio disso. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Davi guerreou, Davi lutou, Davi pelejou, Davi venceu. Um dia ele manda o exército para a guerra e fica em casa. Vê uma mulher tomando banho, se agrada e tal, e aquela coisa toda. Descobre de quem ela é esposa, chama o marido, manda ele com a carta para frente da batalha. Você chega lá, procura o comandante, entrega essa carta para ele. O comandante leu a carta. Prezado comandante, bota esse homem na frente da batalha. E quando o inimigo vier, vocês saem perto dele para que morra. Era isso que estava escrito. Hã? O comandante não entendeu nada, mas é a ordem do rei. Sei lá o que está vendo. O homem morreu, foi dito à mulher, teu marido morreu na batalha, chorou. Davi tomou a mulher. Aí a mulher engravida. E é interessante essa história de Davi, sabia? A gente aprende muito com a Bíblia, irmão. Muito, muito. Por que Deus não interveio quando Davi olhou para a mulher? Por que Deus não interveio quando Davi tomou a mulher? Por que Deus não interveio quando Davi se deitou com a mulher? Por que Deus não interveio no primeiro mês, no segundo mês? Se você ler a história, você vai ver isso. Davi olhou, cobiçou, tomou, deitou, engravidou a mulher, o filho nasceu, adoeceu, Davi chorou por ele, jejuou por ele, morreu. Quanto tempo passou aí? Bota aí praticamente 1 ano. Aí Davi deve ter falado, puxa vida, me dei mal. Mas, bola para frente, vamos embora. Aí daqui a pouco chega o profeta Natan. Ô Davi, eu tenho uma história para te contar. Aí contou a história do rei, você já leu? Um homem tinha muitas ovelhas, e aí foi lá e pegou a ovelhinha do outro, matou, aí Davi falou, mas então tem que morrer. Esse homem é você. Esse homem é você. E por que Deus não agiu logo no início, irmãos? Hein? Que Deus estava esperando que Davi caísse em si e se arrependesse. E Davi não se arrepende. Pratica tudo aquilo achando que tem nada a ver. Aí Deus lá na frente foi atrás dele. O que foi aquilo na vida de Davi? Hein? Um ataque do inimigo. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vai que seria Davi que pisaria a cabeça da serpente. E assim foi todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. O inimigo levou o povo de Deus a pecar, levou o povo de Deus a sair da presença do Senhor, se desviarem, colocou idolatria, tanta coisa. Para desviar o quê? O propósito de Deus com aquela nação, com aquele povo, com aquele reino. Ele fez de tudo. De tudo.
E aí eu te pergunto, ele não faz a mesma coisa hoje comigo e com você? A mesma coisa. Hoje, nós não vamos pisar a sua cabeça, não. Não, não vamos. A cabeça dele já foi pisada na cruz do Calvário. Nós não vamos pisar a sua cabeça. Mas tem uma promessa na Bíblia. Tem uma promessa. Lá em Romanos 16 e 20. Lê aí. Tem uma promessa. Romanos 16 e 20. Olha que promessa preciosa aí. Isso. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. A sua cabeça já foi pisada, só que ele será esmagado debaixo dos nossos pés. E o que o inimigo faz comigo e com você? Ele quer nos tirar da carreira cristã. Ele quer nos afastar dessa vitória aí. Quando é que isso vai acontecer na nossa vida? Quando é? Hein? Quando é que vai se cumprir Romanos 16, 20? Lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Lê lá. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os olhos como chama de fogo, sobre a sua cabeça muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o verso 14 diz o quê? E seguiam-no no céu, em cavalos e vestidos de linho branco e puro. Olha aí. Quando o Senhor vier, irmãos, quando o Senhor vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, quem virá com ele? Os salvos, os que foram arrebatados na sua vinda. E a Bíblia diz que ele vem, não é montado no cavalo branco, e vai segui-lo os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é que se veste de linho fino, branco e puro? Quem é? Hein? São os salvos. Veja no capítulo 19 ainda, versículo 7 e 8. Leia aí. E alegremo-nos e demos-lhe, porque vindas são as bodas, e foi-lhe dado que se vestisse puro e resplandecente, porque o linho fino, viram aí? Então há uma promessa de Deus para se cumprir com a igreja contra Satanás. O apóstolo Paulo disse, em breve, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. E quem é que vai fazer parte dessa promessa gloriosa? Aqueles que foram arrebatados por Jesus. Que quando ele vier, nós vamos estar acima, ou em cima, não é? Chegando com ele. E onde é que está Satanás? Na terra, guerreando. Ele, o falso profeta, o anticristo. Olha o que a Bíblia diz aí, ó, versículo 20. Apocalipse 19 ainda, versículo 20. E a besta foi, e com ela, que diante dela fizeram os sinais com que enganou, que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Agora capítulo 20, versículo 1 e 2. E vi um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo,
e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois ele vai ser solto por um pouco de tempo, não é? Aí está lá no versículo 9 e 10. Então, irmãos amados, essa promessa que Paulo faz em Romanos 16 e 20 é para nós. E assim como o inimigo lutou no Antigo Testamento para que o povo de Deus, para que a promessa de Deus não se cumprisse, ele luta conosco também. Luta tremendamente. Para vocês terem uma ideia, o diabo luta até o momento final. Abra em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Evangelho de Mateus capítulo 2. E aí nós vamos voltar para o Antigo Testamento, só para você ter uma ideia aí. Como as coisas se sucedem, acontecem. Evangelho de Mateus capítulo 2. Aí nós vimos aí, que tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, Jesus já nasceu, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Isso foi dito pelo profeta Miqueias, não é? Miqueias fez essa profecia. Então Herodes, no verso 7, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abriram os seus tesouros, lhe ofertaram dádiva de incenso, ouro, incenso e mirra. Aí o verso 12 diz, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Tendo eles se retirado, eis que o anjo apareceu a José, dizendo, levanta, toma o menino, tua mãe, foge para o Egito, demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes queria adorar Jesus, coisa nenhuma, irmão. Não é? Quando Jesus já havia nascido, menino, quando os magos chegaram, Herodes tomou conhecimento. Quem é que age aqui nessa história aqui? É apenas o rei? Hein? A serpente. Deus não havia feito a promessa? Da semente da mulher alguém vai pisar a tua cabeça. Opa, nasceu um menino diferente aí. Peraí, que menino é esse? Onde é que está esse menino? Em Belém. Eu preciso ir lá também. Procura saber onde ele está. Fala para mim. Eu quero ir lá. Aí Deus falou, pega o menino e tira daqui. Porque Herodes vai procurar matar o menino. Não é? A serpente nunca desiste. Nunca desiste. Ela está sempre tentando, né? E a Bíblia diz que levantou-se, tomou o menino, foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes. E aí, ó, para que se cumprisse pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Sabe qual foi o profeta que profetizou isso aqui? Oséias. Miqueias profetizou sobre Belém. Oséias profetizou sobre o Egito. Então o Antigo Testamento traz para nós muita base.
base bíblica de profecias, de revelações de Deus sobre os acontecimentos do Novo Testamento. A vida de Cristo, o nascimento de Cristo, a sua vida, seu ministério, sua obra, a própria igreja, já havia sido revelada por Deus no Antigo Testamento. Então, irmãos, o Antigo Testamento é para nós o alicerce da nossa fé. Ali você vai encontrar toda a base da promessa de Deus, o cumprimento, o agir de Deus. Você vai encontrar o diabo, sabe, tentando de todas as maneiras. Aí, como diz o apóstolo João na sua epístola, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele nunca desistiu de Israel, nem nunca desistirá de nós. Mas nós temos um que é maior do que ele. Maior do que ele. Para vocês terem uma ideia da luta que se travou no Antigo Testamento, é só ver aqui, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Você vai encontrar aí a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse aqui é um retrato de Israel. Essa mulher aqui não é a igreja, como alguns ensinam, como alguns pensam. Não, de jeito nenhum. Essa coroa de 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Não é? Vestida do sol, isto é, ela tinha uma luz que não era dela, mas que vinha do sol. Tinha lua debaixo dos seus pés, porque ela estava acima das nações. Era a eleita de Deus, a amada de Deus, a resplandecente nação de Deus na terra. Israel, irmãos, era tudo que Deus queria, almejava e precisava para cumprir o seu propósito. Mas só que o inimigo entrou de tal forma, de tantas maneiras na vida daquele povo, que ele quase destruiu aquela nação. Quase destruiu. Mas ficou um remanescentezinho. Não é? Ficou um grupinho. E foi com aquele grupinho que Deus novamente levanta a nação. Lá no tempo de Esdras, de Neemias. Uma cartada grande do inimigo está no livro de Esther. Não é? Quando aquele homem planeja matar os judeus. E aí o Mardoqueu, que está lá na porta do rei, descobre o plano, fala com Esther, fala, você tem que dar um jeito, você tem que entrar na presença do rei, e se você, sabe, falhar nessa hora, Mardoqueu disse, de algum lugar, socorro nos virá. E aí Esther se prepara, e ela diz, bem, o rei não me chamou, o rei não me convidou, não é hora de eu ir lá na presença do rei, mas eu preciso ir. Se ele me aceitar, amém. Se eu morrer, morrerei. E ela foi. E o rei a aceitou. E o plano de Amã, aquele maligno Amã, foi por terra. Os judeus foram perseguidos, sim, mas tiveram a oportunidade de se defenderem. Houve uma luta tremenda. Logo em seguida, venceram com a ordem para libertar o povo. E o povo volta para Jerusalém, destruída pelas cinzas. E esse remanescentezinho que Deus levanta uma nação e vai trazer o seu filho ao mundo. O apóstolo Paulo define esse tempo do nascimento de Jesus de uma maneira muito interessante, lá em Gálatas 4:4. Lê aí. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Deus podia ter enviado Jesus nos dias de Isaías, não veio. Nos dias de Ezequiel, não veio. Nos dias de Neemias, não veio.
Deus esperou chegar à plenitude, o tempo exato, o tempo perfeito, o tempo completo. E aí a gente precisa aprender isso, não é, irmão? Deus trabalha quando chega à plenitude. Quando chega a hora exata, perfeita de Deus, tudo acontece, tudo se realiza, tudo se concretiza. Então, Deus esperou esse tempo. Enquanto esse tempo não chega, olha Apocalipse 12 aí. Você tirou daí, não foi? Volta para aí. E onde é que estava a mulher? Versículo 12. Grávida, com dores de parto, com ânsias de dar à luz. Deus não havia prometido que da semente da mulher ia nascer alguém? A mulher estava com ânsias, desejo de dar à luz a quem? A essa promessa de Deus. Queria que essa promessa se concretizasse. Mas o verso 3 diz que tinha no céu um sinal. Um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. A sua cauda leva a terça parte das estrelas. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher e havia de dar à luz. Para que dando ela à luz, como é que é? Lê de novo aí. Para que dando ela lhe... Onde é que isso aconteceu? Acabamos de ler em Mateus 2. Quando os magos chegaram a Jerusalém, não é? O menino já havia nascido. A mulher deu à luz. E o diabo queria o quê? Tragar, destruir essa criança. Porque vai que é esse que pisará a minha cabeça. E era ele. Não é? Era ele. Então a palavra de Deus, ela se cumpre de maneira preciosa e gloriosa. Então a Bíblia diz que ele queria tragar. Deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Verso 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Depois que Jesus cumpriu seu ministério, cumpriu todo o propósito de Deus na terra, foi o que aconteceu com Jesus. Hein? Ele foi elevado aos céus. Em Atos capítulo 11, versículo 10, diz que Jesus, depois dessas coisas, foi elevado aos céus. Quer ver? Lê aí Atos 1 e 10. Aí, ó. Atos 1 e 10. É o 9. O 10 já é o... E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Jesus deu as últimas instruções no Monte das Oliveiras, e dali ele sobe. E uma nuvem o oculta aos olhos de quem? Dos discípulos. Jesus entrou na nuvem, pronto. É como um avião, não é? Já viu o avião? Ele sobe, e daqui a pouco você está olhando, avião, aí ele entra, não é, nesse primeiro sistema de nuvem nosso aí, e você não vê mais. O avião foi, não é, passou pelas nuvens, pronto, sumiu. Jesus foi assim, ele entrou nas nuvens. E aí, o que aconteceu quando ele entrou nas nuvens? Hein? O que aconteceu quando Jesus entrou nas nuvens, irmão? Por isso que eu digo que o Antigo Testamento é precioso demais. Abra Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. O Antigo Testamento, irmãos, ele é a base, ele é o alicerce do Novo Testamento. Daniel capítulo 7. Aí nós vimos aí, ó. Daniel dizendo assim, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha aonde? Daniel, capítulo. Daniel logo depois de Ezequiel, antes de Oséias. Tem 12 capítulos preciosíssimos. Oséias tem 14, depois tem Joel. Não é? Depois de Joel tem Amós. E assim vai. Olha o versículo, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e o que diz aí? Diz que vinha nas nuvens do céu.
Ele estava chegando das nuvens do céu. Daniel, irmão, viu isso aqui aproximadamente uns 500 anos antes de Jesus ser levado aos céus. Aproximadamente uns 500 anos antes. Tá bom? Aproximadamente uns 500 anos. Bota aí uns 450 por aí de história. Jesus foi levado aos céus em Atos 1 e 9. Isso já no ano 34 da era cristã, aproximadamente. Daniel já há 400 e poucos anos, ele já está vendo. Ele já vê o que está acontecendo lá na frente. Ele vê um chegando como nas nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quem é o ancião de dias aqui? É Deus, o Pai. Quando ele chega nas nuvens do céu, ele dirige ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Certamente os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, que viram Jesus deixar o seu trono de glória, tomar a forma humana, humilhar-se, e aí se tornar servo, e achado na forma de servo, ele se humilha até a morte de cruz. Paulo descreve isso em Filipenses capítulo 2. E aí ele se humilha, morre, vai para o sepulcro, ressuscita. Depois que ele resolve todas as coisas, ele chega. Eu fico imaginando essa chegada, os aplausos, os louvores, honra, glória, sabe? Porque não estava chegando um qualquer, estava chegando o Criador de todas as coisas. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí ele chega, e ele é levado ao ancião de dias. E foi-lhe dado, no verso 14, o domínio, a honra e o reino. Ele recebe de Deus tudo. O que foi que ele disse em Mateus 28 e 20? É-me dado todo, preste atenção no todo o poder no céu e na terra. Ele recebe de Deus o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. O único. Então, irmão, você faz parte de um reino que nunca será destruído. Nunca. É o reino de Deus. Nunca será destruído. Quantos reinos não passaram? Quantos governos não sucumbiram? Quantas nações? Quantas organizações? Mas a igreja segue caminhando. É o único que não será destruído. E aí Jesus chega. Não é? Jesus chega. E onde é que ele está agora? Onde é que Jesus está? Hebreus capítulo 8. Vamos para lá? Eu gosto de Bíblia assim, solta. Não é? Tem um irmão, toda vez que eu chego aqui, ele fala, cadê os bolsos? Eu digo, eu esqueci em casa. Não é, Joel? Esqueci em casa. O que você vai falar hoje? Da Bíblia. Bíblia é uma bênção. Eu amo isso aqui, meu Deus do céu, isso é bom demais. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 1 aí. Ora, a suma do que temos dito, o resultado disso tudo, é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E maravilha! Onde é que ele está, irmãos? Ele está à destra
do trono, não é? Da majestade. E qual foi a promessa que ele fez? Qual foi a promessa que esse Jesus que venceu fez? Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Qual foi a promessa que ele fez? Apocalipse 3 e 21. Já acharam? A Bíblia é rápida, é só virar a página e está lá. Olha a promessa que ele fez, versículo 21 de Apocalipse 3. Ao que vencer, é só para quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci. Você lembra lá de João 16 e 33? O que Jesus disse, que João escreveu no capítulo 16, versículo 33? Quem lembra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí ele disse, olha o que ele disse aqui em Apocalipse 3, 21. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Olha onde ele se assenta, irmão. Jesus não está sentado no trono dele. Ele está sentado aonde? No trono do Pai. Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No seu trono. Pastor Toninho está ali naquela cadeira azul. Não é? Ele está sentadinho ali, todo esparramado. É isso aí. Ó. Deus estava lá no seu trono, o do lado vazio. Aí Jesus chega, aí empurra o Pai para lá um pouquinho assim, à direita, né? O Pai encolhe assim, ó. Aí ele se assenta à destra da majestade nas alturas. E o trono dele continua vazio. E certamente os anjos rodeiam aquele trono, né? Fala, Senhor, quem vai sentar aí? Será que é Gabriel? Será que é Miguel? Será que é o fulano de tal? Jesus disse, não é nenhum de vocês. Quem vai se assentar aqui são os que vêm lá da terra. Os vencedores, os vitoriosos. Porque eu prometi que quem vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer a si mesmo, vencer todas as coisas. Quem vencer vai se assentar comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, irmãos, o Antigo Testamento que tem a ver com essa história toda, é que toda a base está aqui. O livro dos Salmos, por exemplo, é um livro de alto teor profético, que revela essas coisas. O livro dos Salmos fala da vida de Cristo, do ministério de Cristo, do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Fala da igreja, da vitória da igreja, do triunfo da igreja. Tudo no livro dos Salmos. Isaías, então, meu Deus, é um profeta cristocêntrico. Isaías fala os nomes de Jesus, do seu nascimento, não é? Fala de quem vai conceber, os sinais, eis que a Virgem conceberá, dará à luz a um filho, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por aí vai, Isaías capítulo 9. No capítulo 7, versículo 14, ele fala também sobre isso. Ele fala do reino de Cristo, no capítulo 11, do reino milenial de Cristo, no 35, no 66, enfim. 65 também. O Antigo Testamento é precioso demais. E se Deus quiser, na próxima oportunidade, nós vamos começar a ver, dividir o Antigo Testamento, para a gente conhecer a divisão do Antigo Testamento, e aí nós vamos
ver cada divisão dessa, a sua importância histórica, por que Deus colocou aqueles livros dessa maneira, não é? A Bíblia como mensagem, porque a Bíblia ela é um livro, não é? Como livro, ela tem toda uma história, foi perseguido, foi rasgado, enfim, mas como mensagem, irmãos, os livros da Bíblia não foram colocados assim, nessa ordem, porque alguém quis, não. Foi Deus que providenciou, porque eles contêm uma mensagem. É um conjunto, formando uma mensagem. O Antigo Testamento anuncia o quê? O nascimento de Jesus. E ele nasceu. Quer a serpente lutar-se ou não. Com todos os atropelos, Jesus nasceu. Isso para nós é uma vitória. Isso para nós significa que o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Não é? O apóstolo Paulo fala dele quando diz, porque Deus é fiel. Não é? O que ele falou, ele vai cumprir.